Hoje eu quero tratar de um tema que dá muita treta, que é sobre a atuação do leigo na política. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal maravilhoso, do qual tudo que nós fazemos é com muito carinho para você. O catecismo, ele convida, o cristão a atuar em todas as camadas da sociedade. E como é que nós vamos levar os valores cristãos se nós permitimos que uma sociedade que é contra a vida, que é contra a lei natural, que é contra toda essa harmonia bela que existe, simplesmente por motivos aí de uma engenharia social, entende? Como é que nós vamos levar o amor de Deus para todas as camadas da sociedade se nós nos recusamos a atuar na sociedade? Nós muitas vezes tratamos a igreja como se fosse o mundo do Caverna do Dragão. Você vai para lá e pronto, um dia você sai de lá, como se fosse um mundo paralelo, como se fosse Nárnia. A missa, o retiro, o acampamento, o dia de louvor, qualquer coisa que você vai fazer. É tipo Nárnia, você entra ali no armário e depois você sai e volta para sua vida normal, como se não existisse uma ligação entre elas. Primeiramente, por que eu estou tratando desse tema? Porque eu geralmente faço críticas ao nosso time mesmo, da igreja. Raramente você vai ver eu fazendo crítica a pessoa de fora da igreja. Eu critico muito ideias, não pessoas. Não vou perder tempo com pessoas. As pessoas passam, mas a ideia fica. E a ideia tem uma capacidade de estragar gerações. Então, a pessoa nem me preocupa. Nós temos, infelizmente, essa mania de ficar na comidinha de criança. Tudo, cara, eu já no tempo de falecida banda Conexa, já fui tocar em retiros, tipo assim, você foi tocar 2, 3 vezes naquele retiro. Um ano, depois no outro ano, ou naquele mesmo ano e tal. E tá a pessoa fazendo, é legal que é seu amigo, mas ela tá fazendo de novo, o mesmo tema, não tem crescimento. E cada vez mais parece que essa coisa de trabalhar, vamos trabalhar o primeiro amor, voltar pro primeiro amor. Para com isso, mano. Você já é grande, já é barbado, você já tapa na cara para criar vergonha, entendeu? E crescer, sentar a bunda na cadeira, estudar, mergulhar aí num aprofundamento sobre a história da igreja. Você precisa fazer aí o seu estudo bíblico, você precisa andar com gente mais velha, você tem que deixar de ser criança, tem que deixar de ter fé de criança. As pessoas não entendem que nós vivemos um tempo conturbado, um tempo complicado e que muitas pessoas acabam aderindo à ideia de jirico. Por quê? Porque quem está lá fora numa militância, quem está lá fora sendo instrumento de uma engenharia social perversa e não sabe disso, não tem medo de falar as atrocidades que fala. E nós que defendemos aqui a igreja, nós que experimentamos o amor de Deus, nós que estamos... que somos parte de uma instituição que é fundada por Deus, e tá aí, veio impérios, revoluções, novos estados, vieram outras revoluções, tudo passou e a igreja ficou. Nós fazemos parte do time vencedor e às vezes nós escolhemos viver num mundo paralelo, nós escolhemos ficar calados. O que é isso? Que espírito de covardia é essa? Qual carisma é esse que eu não conheço? Graças a Deus não tem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui também. Por que eu gosto de usar isso aqui? Porque daí o pessoal fala assim, Felipe, mas é a sua opinião. Não, não é minha opinião. Minha opinião não importa. Eu como cristão, eu preciso comungar disso aqui, senão não faz sentido eu estar na igreja. No ponto 899, nós temos aqui, a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Essa iniciativa é um elemento normal na vida da igreja. É um elemento normal. Anormal é você tratar a igreja como se fosse um mundo paralelo, como se fosse uma fuga da realidade, como se o seu ministério deixasse de ser uma ferramenta para acordar o irmão em Cristo que está aí
às vezes nessa militância ridícula que não leva a nada, né? Só que em vez de você acordar ele, não, você decide fazer disso um escudo, não como o Capitão América que vai à guerra, mas um escudo para você, não vou tocar nesse tema, não, porque, se eu tocar nesse tema, talvez eu não venda meu livro, talvez eu não venda meu CD, talvez eu não volte aqui para fazer show. A igreja não precisa de popstar, tá, seu maluco? A igreja precisa de guerreiros, tá? Gente que está disposto a falar isso aqui. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da igreja, da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é um princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente, eles devem ter consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isso é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a orientação do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com ele. Eles são a igreja, nós somos a igreja está neste mundo, não para ser uma sociedade alternativa, não para ser um mundo paralelo, mas para salvar o mundo. Como é que você vai salvar o mundo se você não conversa com o mundo sobre temas que constroem, que edificam, que amadurecem? Como é que você vai salvar o mundo? Como você vai levar o amor de Deus, sendo que você fica só nesse amor abstrato, nesse primeiro amor de fantasia, de mimimi? Para com isso. É tipo o início de namoro, que tem aquela fase boa e tal, não sei o quê, mas isso precisa amadurecer. Não dá pra você viver só disso. Não dá pra viver só de fantasia. O mundo tá precisando disso. Você está precisando disso, eu estou precisando disso, nós precisamos acordar, nós precisamos crescer na fé e na ciência. Os leigos com relação à defesa da fé. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isso, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. No ponto 907, olha que interessante, ele diz aqui: de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer essa opinião também aos outros fiéis. Ou seja, é uma responsabilidade do leigo, às vezes, com todo carinho, respeito, humildade, amparo na história, na tradição, no Sagrado Magistério e tal, às vezes corrigir até os nossos pastores. Falar, isso aí está errado, vamos rever isso aí. Esse mundaréu de teólogo, de padre da teologia da libertação, às vezes você precisa, querido, né? Errado isso aí, né? Até nisso nós somos convidados a atuar, claro, com todo jeito. Isso não pode ser, em hipótese alguma, uma licença poética para você achar que você pode fazer o que você quiser, se virar um justiceiro, né, dentro da igreja, né? E ser você o parâmetro do que está certo e do que está errado, achar que pode corrigir todo mundo. Mas você vê esse apelo, esse incentivo que a igreja dá ao leigo a conhecer, a zelar, a atuar na sociedade em nome da fé. Observa toda essa briga política que nós enfrentamos. Observa todo esse ódio que acaba nascendo de brasileiro contra brasileiro. Não é uma maturidade de lutar contra ideias. Não é isso. Nós vemos que na prática acaba sendo brasileiro contra brasileiro. Filho da igreja contra filho da igreja. Por causa de uma fé infantil, por causa de uma preguiça de pegar um negócio, a gente não tem que construir, isso aqui está pronto. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. É só levar a sério. Entende? É só quem é líder, quem está à frente. Cara, começa a fazer pregação com temas assim, mas eu tenho medo do povo não gostar. Cara, nós somos herdeiros de santos que não tiveram medo de fogueira. Eu tô lendo aqui, Eusébio de Cesareia. Ele tá falando, na parte que eu parei aqui, tá falando sobre os santos, os mártires lá da região de Lyon, né, da região da Gália, né, da cidade de Lyon, de outras cidades lá, como que eles foram conduzidos, né, aos jogos naquele tempo, mortos pelas feras, mortos
queimados, mortos por gladiadores. Como que nós temos nosso sangue, na nossa tradição, né, pessoas que enfrentaram o Império Romano em defesa da fé. Nós somos fruto dessa vitória, nós somos fruto dessa história, entendeu? Imagina você chegando lá em cima e você olhando para todos esses heróis que deram a vida pelo Evangelho e você saber que, tipo assim, nossa, eu não fui corajoso igual eles, mas não porque eu tive medo do Império Romano, ou sei lá qual Império, eu tive medo de, nossa, se eu falar isso, talvez não vai ser um diálogo comercial. Nossa, vai que alguém não gosta e comenta, né, uma coisa que eu não gosto no meu perfil, eu vou ficar chateadinho. Pelo amor de Deus, nós precisamos de guerreiros, nós precisamos de pessoas que se empenham, conhecer história, conhecer o que pensa, o que recomenda a igreja, que ame isso aqui, que se aprofunde nos livros, né, que quando chama o pessoal lá no palco, o microfone, no seu grupo de oração, qualquer que seja transmitido ou não e tal, nós precisamos tratar desses assuntos maduros. Nós precisamos preparar pessoas que vão atuar na política, nós precisamos preparar pessoas que estão discernindo o seu caminho vocacional, que de repente vão ser padres daqui a um tempo, entendeu? E não pode ser padre herege, igual a teologia da libertação fez uma cagada enorme, que até hoje é difícil a gente fugir desse veneno. Nós precisamos assumir essa frente. Se você tem uma vocação, se você tem uma liderança, cara, se aprofunde nisso aqui. Nós não podemos nos calar. Entenda que nós precisamos zelar pela igreja. Zelando pela igreja, nós zelamos pela nossa civilização. Você não precisa lutar contra o seu irmão. Você precisa lutar contra essa ideia ridícula que acaba instrumentalizando o seu irmão em Cristo e colocando ele contra a fé, colocando ele contra a verdadeira salvação. Precisamos estar unidos, precisamos crescer na fé e na ciência para salvar essa civilização. Beleza? Então, hoje eu falei um pouquinho do que está aqui sobre fé e política, que a igreja recomenda o leigo atuar nessa frente de batalha. Tem outros vídeos aí que eu falei também de pontos interessantes aqui e vai ser sempre legal tratar disso e inflamar em você esse amor pela igreja, fazer você entender que é preciso tocar nesses assuntos. Nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos deixar essa fé de criança para trás. Isso foi bom? Sim, durante um tempo sim, mas agora não é mais, agora nós precisamos crescer. Beleza? Mas é isso, gente. Amamos vocês, compartilhe, se você tem dúvidas, se você quer abordar algum tema, comenta aí pra gente trabalhar junto e, claro, eu não me canso de dizer isso, sim, nós vamos crescer juntos na fé e na ciência. Que Deus te abençoe. Grande beijo, tamo junto.